Literacast, o podcast de arte, literatura e cultura. Oi, pessoal! Eu sou Isabelle, extensionista aqui do programa Pensar Jovem, e hoje a gente vai conversar com a Lislaine Ribeiro. Ela é aluna do curso de Letras da UFMG, bolsista pelo CNPq e pesquisadora de iniciação científica pelo Cefet-MG, sob orientação da professora Mariana Sestari, que é mestra e doutora em Linguística, pesquisadora da área de análise do discurso em diálogo com os estudos de gênero e das relações raciais. A Liz, junto com a Mari, desenvolveu uma pesquisa chamada Sacerdotisas Africanas nas Encruzilhadas da Memória, uma análise discursiva, que é vinculada a um grupo de pesquisa, discurso, tecnologia e circulação do conhecimento do Cefet-MG e também ao grupo de pesquisa LEBE, Discurso, Gênero e Raça, que também é do Cefet. Esse é o primeiro episódio da nossa série e nos próximos 2 nós vamos aprofundar em algumas das temáticas que apareceram nessa pesquisa. Liz, seja muito bem-vinda ao podcast e vamos lá para a primeira pergunta. Conta pra gente qual que é o seu projeto e como que surgiu o seu interesse por ele. Oi, obrigada pela recepção. Então, vamos lá. O meu projeto se chama Sacerdotisas Africanas nas Encruzilhadas da Memória, uma análise discursiva. Ele parte da leitura e análise do livro Sacerdotisas Voduns e Rainhas do Rosário, Mulheres Africanas e Inquisição em Minas Gerais, século XVIII, publicado em 2023, de Aldair Rodrigues e Moacir Maia, ambos doutores em História. Os manuscritos presentes neste livro foram localizados em Portugal, no arquivo da Torre do Tombo, entre os códices do Tribunal da Inquisição de Lisboa. As vozes africanas inscritas nessa documentação foram registradas pelos agentes do poder colonial português. Inclusive, o escrivão era um padre, e isso muda toda a nossa perspectiva. Além disso, as confissões presentes são de pessoas que estavam em posição vulnerável diante da força do aparelho repressivo, e isso diz respeito às condições de produção desses discursos. Nós vamos falar de mulheres africanas que praticavam vodum e possuíam papel de liderança em irmandades do Rosário dos Pretos, no século XVIII, em Minas Gerais. Essas mulheres foram acusadas pela Inquisição por conta da demonização de suas práticas religiosas. Assim, a pesquisa busca analisar como os discursos coloniais eurocêntricos produziram e perpetuaram imagens sobre as mulheres africanas e suas práticas religiosas. Discutir as relações entre memória e discurso na historiografia e nas religiões afro-brasileiras. Integrar conhecimento de história, análise de discurso e estudos decoloniais, e contribuir para um arquivo discursivo que sirva à pesquisa, ao ensino e à extensão no Cefet-MG, a partir desses episódios, que são o produto final da nossa pesquisa. E o que despertou meu interesse foi exatamente esse recorte de raça e gênero. Quando eu soube do projeto pelo e-mail de divulgação, eu vi que se tratava de uma pesquisa sobre mulheres negras africanas e perseguidas por sua fé. Pronto, isso já chamou minha atenção. Pessoalmente, me interessa muito. Por eu ser uma mulher negra, eu sempre busco trazer esses recortes para os meus estudos. E outra coisa que eu achei muito interessante é estudar o vodum, que eu pouco tinha conhecimento. Isso me instigou a estudar uma espiritualidade africana que muitas vezes é cercada por preconceitos. Foi uma oportunidade de aprender com as histórias e as resistências dessas mulheres. Senti que o projeto me permitia, ao mesmo tempo, aprofundar uma formação crítica e me conectar com saberes e a força dessas mulheres negras. Elis, no processo de pesquisa, tem algumas etapas que você precisa cumprir. Quais que foram essas atividades desempenhadas para realizar a pesquisa? Olha, primeiro eu li e fiz fichamento do livro base da pesquisa. Fichei livros teóricos de análise do discurso, como Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos, de Eni Orlandi. E também a Análise do Discurso, uma introdução, de Silmara Della Silva e outras autoras. Eu li também o romance Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, de Maryse Condé,
que não estava previsto, mas no decorrer da nossa pesquisa acabou entrando nos nossos estudos por ser escrito pela perspectiva da personagem principal, que é uma mulher negra acusada de feitiçaria, o que iria produzir sentidos diferentes sobre suas práticas culturais e religiosas se compararmos aos documentos da Inquisição. Eu estudei as relações do romance com o livro base. Algumas delas foram as perspectivas acerca dos saberes ancestrais e a presença do catolicismo. E, para além das leituras, eu fui na fincada do Mastro de São Benedito, em Vitória, Espírito Santo, onde eu conheci uma celebração cultural e religiosa que reúne elementos tanto do catolicismo quanto elementos de terreiro. E eu conversei com uma amiga minha sobre a prática religiosa chamada Catolicismo de Quilombo, que dialoga profundamente com os meus estudos. Olha, você falou sobre a análise do discurso, né? O que é a análise do discurso e quais que são os conceitos que você utilizou nessa sua pesquisa? De acordo com Ini Orlandi, linguista, e no Brasil a pioneira na área da análise do discurso, com base nos trabalhos de Michel Pechet, a análise do discurso investiga a relação entre o sujeito, a linguagem e a sociedade, levando em conta a ideologia. O que se analisa são os processos de significação, como os sentidos são produzidos. Os conceitos que mais trabalhei nesse projeto foram as condições de produção, ou seja, as circunstâncias da enunciação, o contexto imediato, o aqui e agora do dizer, as condições históricas desse dizer e o modo como são representados no discurso. As posições de quem fala, para quem se fala e o objeto de que se fala. Discurso e ideologia, considerando que não há discurso sem sujeito e nem sujeito sem ideologia. E o silêncio e as políticas de silenciamento, em que todo dizer tem sentidos silenciados. Todo dito comporta um não dito, e que para poder dizer, é preciso não dizer. E falando em silêncio, eu me lembro de Grada Quilomba, que discute de forma muito potente a máscara como símbolo desse silenciamento. A máscara, segundo Quilomba, é uma metáfora que escancara a repressão histórica do discurso negro. Ela impede que verdades sobre o racismo, a escravidão e o colonialismo venham à tona. Quando o sujeito negro fala, desafia a estrutura que o silencia. Falar então torna-se uma ameaça, porque obriga o outro a ouvir. E ouvir é autorizar, reconhecer, pertencer. Assim, a impossibilidade de fala não é apenas um silenciamento individual, mas um projeto político e histórico que controla quais vozes podem ser ouvidas e quais devem permanecer nas margens, mascaradas e censuradas. Sendo assim, falar é poder. Essa pesquisa também se insere em um movimento mais amplo de estudos sobre memória e resistência de mulheres negras. Ela dialoga, por exemplo, com o artigo Sacerdotisas Voduns e Rainhas nas Encruzilhadas da Memória Discursiva, da Inquisição ao Carnaval, publicado pela minha orientadora, Mariana Sestari, em coautoria com a Glória França. Nesse trabalho, as autoras analisam não só os processos da Inquisição contra mulheres africanas, mas também como essas memórias se atualizam em produções culturais contemporâneas, como no desfile da Escola de Samba Viradouro em 2024. Esse olhar mostra como as vozes das sacerdotisas voduns atravessam séculos e se reinscrevem em diferentes arquivos, desde os documentos coloniais até o espaço carnavalesco, que é uma expressão de festa e de luta. Trazer essa perspectiva para minha pesquisa ajuda a compreender que o passado não é algo estático. Ele está sempre em disputa e se reinscreve no presente. Nossa, Liz, uma coisa que eu acho muito legal no processo de pesquisa é a identificação também do pesquisador com o processo, com a pesquisa em si, né? Você acha que você se relaciona pessoalmente com essa pesquisa? E também queria saber o que ela significa para você enquanto mulher negra e estudante de letras. Essa pesquisa me atravessa de várias formas. Primeiro, enquanto mulher negra, né? Entender que existiram mulheres negras que foram perseguidas pela fé que professavam e que mesmo assim resistiram. É algo muito forte, porque intolerância religiosa, racismo religioso
é algo que a gente vê até hoje, mesmo com tanta informação e acesso, comparado com antigamente. Isso, infelizmente, ainda acontece. Imagine no século XVIII como era para essas mulheres praticarem sua espiritualidade. Ela também me ensina a olhar para as relações entre religião, poder e colonialidade com outros olhos, com mais cuidado. E, enquanto estudante de letras, a pesquisa reforça pensar o texto e o discurso para além da linguagem normativa, mas a linguagem como espaço político mesmo, sabe? A pesquisa me ensinou que memória não é só lembrar, é uma disputa constante de resistência e permanência. E para mim, participar dessa disputa é também uma forma de existir no mundo com mais consciência do que me atravessa. Liz, ouvir você falar sobre memória como disputa de resistência e permanência nos faz perceber como essa história não está apenas só no passado, mas continua nos atravessando até hoje, né? Bom, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Hoje a Liz nos apresentou sua pesquisa, que traz à tona a história das sacerdotisas africanas perseguidas pela Inquisição. E nos próximos 2 episódios dessa série, nós vamos continuar aprofundando esse tema, trazendo leituras, referências culturais e reflexões para aproximar a pesquisa acadêmica do nosso cotidiano. Obrigada por ouvir até aqui. O roteiro desse episódio foi elaborado por Lislaine Ribeiro e Isabelle Teutônio, com produção do Pensar Jovem. Essa série do podcast resulta da articulação entre pesquisa e extensão, constituindo mais um espaço de circulação da pesquisa científica e o arquivo discursivo das juventudes do Pensar Jovem. Agradecemos a Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário de Cefet Minas e a coordenadora do programa, professora doutora Carla Moreira, que tornam esse programa possível.